E aí galera, boa tarde, hoje 17 de maio de 2022, estamos por cá, QTH de Sossego vai sendo o palco do momento Petrolina City. E hoje a gente resolveu responder algumas perguntas aí que estão chegando de alguns parceiros nossos do canal, através do Telegram lá, @Anselmo Santos. Certo, pessoal, é o seguinte, dos questionamentos que está acontecendo no momento aí, que a galera pergunta muito, é por que as empresas de carretas estão com dificuldade em manter o seu quadro de funcionários e por que os motoristas não conseguem rodar na rota da sua casa, Bom, pessoal, a gente andou conversando aí com alguns gerentes e gestores de empresas. Não sei se todo mundo sabe dessa novidade, dessa notícia, porém eu resolvi informar a todos vocês aí o que acontece quando você pede para o seu gestor uma carga para um determinado local para passar próximo da sua residência e ele dá para o sentido contrário. Ou quando você está numa doca carregando, como já aconteceu comigo, de querer vir aqui para o lado do Pernambuco e eu estar indo para outra direção e do meu lado ter um colega carregando para o Pernambuco, E aí a gente fica indagando, por que essa carga não é minha, que sou do Pernambuco, está indo para o José, que é lá do Belém, o José do Belém está indo para o Pernambuco, eu do Pernambuco estou indo para Belém. Pois então a gente resolveu perguntar aos gestores, alguns gerentes de empresas, e a resposta foi bem fácil, Eu pensava que ia ser uma coisa mais complexa, porém não era. E a gente resolveu falar aqui para vocês por que isso acontece. Então, vamos lá. Antes de mais nada, a gente pede aí que vocês ajudem o canal, se inscrevendo, compartilhando, fazendo críticas ou sugestões de alguns vídeos aí, tá bom? Lembrando que recentemente a gente fez uma bateria de teste com mais 18 motoristas na empresa Rota, na qual está contratando motoristas temporários, freelances, Porém, essa empresa ela não vai pagar salário, você não vai ter direito a plano de saúde, você não vai ter direito a ticket de alimentação, ela paga por viagem, tá bom, pessoal? Recebemos um convite também do nosso amigo Jackson lá, gerente da banda Cássio, a Cássio e Banda, eu acho que é mais ou menos isso, para que a gente mostre também aqui no canal como é que funciona aí a vida do pessoal que trabalha na área de show business. Então, se tudo der certo, talvez a gente também esteja falando um pouco aí sobre o mundo das bandas de forró agora no período junino. Ainda não está certo, mas a gente ainda vai ver sobre isso, tá bom? Então já sabe, curte, compartilha, se inscreve no canal e dá uma força pra gente. Voltando ao nosso assunto, por que às vezes eu não vou transportar uma carga para a minha rota, para a minha região, sendo que tem essa carga e o gestor não me deu para outra pessoa? Bom, pessoal, a resposta é simples. Infelizmente, algumas empresas pagam os gestores também, da mesma forma que estão pagando os motoristas, por comissão. Então, o que acontece? Às vezes não, na maioria das vezes, pelo que eu pude entender, cada gestor daqueles ali, eles têm uma cota, eles têm que atingir uma meta para poder ganhar valores maiores, E aí o que acontece? Um gestor não entrega a sua viagem para outro. Então, de repente, eu estou lá em São Paulo, junto com outro motorista lá e quero vir para o Nordeste. O meu gestor, digamos assim, no ciclo que ele tem de contratos, não tem aquela viagem ali, digamos, para o Pernambuco. Então ele tem uma quantidade de empresas na qual ele domina, na qual ele faz parte ali. Então, se dessas 10 empresas que ele trabalha tiver carga para Petrolina, ele vai me dar. Se não tiver, ele vai dar as que tem. Porém, o gestor vizinho, às vezes tem a carga para Petrolina. E por que não troca, Anselmo? Não troca pelo seguinte motivo, como eu falei logo no início. Como eles são comissionados, pessoal, o que acontece? Um gestor não vai pegar uma carga dele, digamos, de 20 mil, certo? E dar para o outro gestor fazer com que eu venha para Pernambuco. E esse outro gestor dá a carga que eu não queria ir para ele, uma carga de menor valor.
E na maioria das vezes isso acontece, né? Então, espero que vocês estejam entendendo. Então, cada gestor, eles têm ali o alcance para conseguir as cargas dele e as empresas que eles vão conseguir. Então, acontece muito de, às vezes, a gente ir junto com um colega para a mesma empresa e ver o colega carregando para a nossa rota de casa, enquanto ele está indo no sentido contrário. E os gestores não trocam essas cargas devido aos valores, né? Então, se eu sou comissionado, eu não vou entregar minha carga aqui que custa 27 mil para um gestor para ele me dar uma dele que custa 6, 7, 8 mil, digamos 10 mil. Né? Eu vou estar perdendo mais de 10 mil de lucro já que eu sou comissionado. Então acontece muito. Então você que está na estrada aí, você que é carreteiro e fica se perguntando, tá aí a resposta. Cada gestor tem seu alcance, cada gestor tem sua cota de empresas na qual ele coleta ali as cargas e distribui para os motoristas. A penúltima empresa agora que a gente trabalhou, por exemplo, agora a última, né, a Coach, cada gestor tem uma média de digamos aí, 70 motoristas. Então ele tem administrar esses 70 motoristas, com rota, com tudo. Então acontece muitas vezes de ele mandar desses 70 carregar, digamos, lá na Nestlé, e o outro gestor também mandar carregar lá na Nestlé. Chegando lá, os dois vão ver que as rotas são diferentes. E na cabeça deles, na minha cabeça, era só trocar. Porém, os próprios gestores não vão trocar devido aos valores do frete, a não ser que sejam iguais ou bem parecido, tá bom? Ou seja, o problema que o motorista hoje está tendo, né, só recebendo através de salário, os gestores também estão passando por isso. Na minha cabeça, eles deveriam ter o seu salário lá e uma porcentagem, mas pelo que eu vi, não, a maioria deles recebe por comissão também. Então, muitas das vezes você quer viajar lá para sua região e não tem jeito. A sua carga está na mão do outro gestor. E mesmo que entre eles se conversem, é como eu te falei, eles não vão deixar de mandar uma carga de 27 em troca de uma de 10, 15 mil e às vezes até um valor menor, tá bom? Então a gente fica por aqui. Essa foi uma dúvida que me perguntaram lá no Telegram. Eu também tinha e tá aí, tá tirado. Realmente não tenho o que fazer. Na verdade, esses profissionais, é como eu falo, eles deveriam ter salário e não ser comissionado, justamente, a não ser também que haja uma prerrogativa de quando ele entregar a carga de valor menor para outro gestor, certo? Seja constado lá nos documentos o valor que ele deu, para que não perca a sua comissão. Mas isso é meio que impossível de acontecer, né? Isso aí não tem jeito, a empresa não vai fazer. Então fica a dica aí, tá? Por isso que muitas vezes, quando você entra numa empresa, vale a dica também de perguntar lá, né? Quem são os melhores gestores do momento, porque é uma realidade sim. Quanto mais velho o gestor for, pode ter certeza que ele vai estar lá com as melhores cargas na mão. Só que nem sempre depende de você. Por mais que você tenha um amigo lá dentro da empresa, ele não vai te indicar. Às vezes você sai já do treinamento da empresa lá, né, da integração da empresa, já com o nome do novo gestor. Não dá nem tempo você cotar e solicitar ir para o gestor A ou o gestor B. Isso é uma realidade, tá bom, pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. Na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui. Já já a gente tem mais novidades para você. Vamos falar mais um pouquinho do que vai acontecer na rota aí. E se a banda der certo também, a gente vai falar para você aí durante mais de 30 dias aí. A gente vai falar para você tudo o que acontece no mundo das bandas de forró, né? Quem são os motoristas, como é que eles dormem, como é que eles acordam, a média de salário dele, tudo isso eu falo por aqui, que aqui não tem frescura não, tá bom? Aqui é um papo direto entre eu e você. Na Estrada com Anselmo Oliveira fica por aqui. Enquanto isso, a gente vai estudando mais aqui, aprendendo mais sobre o mundo das carretas.